CBN Esportes Campinas. Apresentação Carlos Eduardo de Freitas. 11h07. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, 21 de dezembro de 2023, quinta-feira. Será que amanhã teremos o Fluminense como campeão mundial de clubes? Sei não, hein? Aliás, está se criando um clima para este jogo, algumas polêmicas extracampo, postagens provocativas do Manchester City, a estrela que não quer tirar foto com as crianças, né? Os filhos do Paulo Henrique Ganso, filhos do Samuel Xavier, ingredientes apimentados para a decisão amanhã, às 3 horas da tarde, em Jeddah, Manchester City Fluminense. E a FIFA divulgou que o árbitro da final será o mesmo que apitou as decisões da última Copa do Mundo e da Liga dos Campeões. Olha lá, Antônio Lupe, o polonês Szymon Marciniak será o responsável por comandar a partida no estádio King Abdullah, lá na Arábia Saudita. Desnecessário, né, colocar... Antônio Lupe, bom dia, e as notícias do nosso bugrão Guarani Futebol Clube, Lupércio? Tudo bem, Carlão, uma excelente quinta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani, por enquanto, só anunciou a contratação do zagueiro Ryan. O Coritiba tá de olho no Pegorari, goleiro do Bugre, que tem contrato e está nos planos da diretoria para o Campeonato Paulista e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Pegorari, um ex-jogador que passou pelo futebol de Campinas e está na mira do Coxa, Ivan Quaresma. Mas, por enquanto, nada de negociações. Olha aí o Coritiba com a mão no bolso para tentar realizar um bom 2024. Pegorari foi destaque do Guarani na campanha da Série B, hein? Vamos ver. Espero que o Guarani consiga manter o jogador aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E vamos falar da FIFA, que divulgou hoje a edição de dezembro do ranking mundial, na última atualização de 2023. A Argentina continua como líder da lista, fechando o ano na ponta, com pequena vantagem em relação à França, que é a segunda colocada. O Brasil segue na quinta colocação, atrás da Inglaterra e da Bélgica. Agora o noticiário dos grandes clubes do estado de São Paulo, Roberto Lioi. São Paulo anuncia a chegada do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, a terceira contratação do time para a próxima temporada. Com isso, no momento o tricolor possui 10 estrangeiros no elenco. Presidente do Corinthians, Augusto Melo, reafirma o desejo de contar com Gabigol e quer conversar com o Flamengo para que o negócio seja concretizado. Vifaren Nagasaki, do Japão, emite nota repudiando a saída repentina do técnico Fábio Carille ao Santos e nega que houve acerto da multa rescisória. Volante Caio Alexandre, do Fortaleza, admite negociação com o Palmeiras. Aí, hein? Será que vai rolar esta história de Gabigol? Que coisa, que coisa. Não vou dizer que virou uma novela, mas é o que está rendendo no mundo da bola. E por falar em Corinthians, vamos falar de NFL. O Timão receberá $750 mil livres para realizar a primeira partida da NFL. O acordo foi costurado nos últimos meses e anunciado no último dia 13. A arena será palco de um jogo válido pela temporada regular 2024-2025 no segundo semestre do ano que vem. Provavelmente durante uma janela da data FIFA, quando os campeonatos do soccer, do futebol, vão ficar parados aqui no Brasil. Antônio Lupe subindo a Avenida Ayrton Senna em direção ao estádio Moisés Lucarelli e a Ponte Preta, Lupe. A Ponte Preta que busca reforços. Alguns atletas já estão fechados com a macaca, mas ainda não foram anunciados oficialmente. A Ponte que vai ter um novo fornecedor de materiais esportivos,
O uniforme da Diadora deve ser lançado no mês de fevereiro. Que traz boas lembranças ao torcedor pontepretano. Em 97, a Ponte conquista o acesso vestindo Diadora. Em 2008, ela fica com o vice-campeonato vestindo Diadora. Será que em 2024 a escrita será mantida? Vamos aguardar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Wagner Love, o atacante, confirmou que seguirá no Brasil em 2024. Em entrevista ao GE, os nossos amigos, o jogador disse que em breve o seu destino será anunciado. O acerto entre Sport e Wagner Love foi descartado na última semana. Ele marcou 23 gols em 2023 e ele acredita que a temporada tenha sido um sucesso apesar dos problemas que ele enfrentou com a torcida do Leão da Ilha. E acrescentando rapidamente um ingrediente nessa sua manchete, o Atlético Goianiense deve ser o destino do Love. De Série A de Campeonato Brasileiro, hein? Eu acho que o Wagner Love ainda dá um caldo nestas equipes aí de uma prateleira inferior, mas com muito destaque. Casos do Sport e do próprio Atlético Goianiense, lá do estádio Antônio Ascioli. E o Mercadão da Bola, Fábio Chaib, bom dia, uma boa quinta-feira para você, Fabião, aquecendo os tamborins para a final do Mundial de Clubes, Fábio. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Mercadão da Bola a gente fala daqui a pouco, antes vamos falar da Superliga Europeia. Boa. Lembra dela, Carlão? Aquela competição que foi criada em 2021 por 12 grandes clubes europeus para substituir a atual Champions League. Na época, a Superliga, que é formada pelos clubes mais ricos da Europa, encabeçada pelos gigantes Barcelona e Real Madrid, foi barrada na justiça. Porém, hoje o Tribunal de Justiça da União Europeia deu razão aos promotores da Superliga ao decidir que as normas da UEFA e da FIFA, que até agora impedem esse projeto de liga, são contrárias às normas da concorrência. Com isso, a Superliga está autorizada de ser realizada. Agora vamos ver os próximos capítulos dessa novela, né? Superliga substituindo a Champions League. É Mundial de Clubes, é Superliga, é Mundialito. Tá virando uma bagunça danada o futebol mundial. Que coisa! E você participa do nosso programa através do WhatsApp 19991869070, 991869070. Mande o seu nome, a cidade de onde está teclando, de onde está mandando o seu áudio. 11h15, o CBN Esportes, comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto. O homem dos streamings, efeitos especiais, online, é Daniel França. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas. O intervalo é super rápido, daqui a pouco voltamos com a preparação ou o mercado aquecido aí para Ponte Preta e Guarani. E os grandes clubes de São Paulo, e vou incluir o Fluminense, que é do Rio de Janeiro, mas é o Brasil, na final do Mundial amanhã contra o City. CBN Esportes Campinas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h18. Thaís Azevedo, bom dia. O noticiário esportivo ele tá meio devagar. Isso se assemelha ao trânsito ou não? Às vésperas de Natal, o trânsito em Campinas está agitado, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte Sul, por exemplo, pede um pouco de tempo sentido Guarani, desde a Rua Sampainho até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, porque tem obras naquele trecho, então o motorista reduz a velocidade. No sentido oposto, sentido Taquaral, a lentidão na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Pela Avenida Júlio Prestes, motorista reduz a velocidade na chegada ao Balão do Bela Vista, nos dois sentidos. Quem segue ali pela Avenida Doutor Eto Penteado vai fazendo um bom caminho em todo o entorno do Parque Taquaral. A Avenida Imperatriz Leopoldina agora tem trânsito intenso, sentido Taquaral, desde a Rua Gustavo Ambruch até a praça ali Nossa Senhora das Graças, porque está tendo obras ali na praça, então o motorista perde bastante tempo. No sentido oposto, sentido Avenida Brasil, é boa movimentação. A Rua Doutor Buarque de Macedo tem excesso de veículos desde a Rua Funelense até a Avenida Imperatriz. No restante da via, trânsito fluindo bem. Um alerta agora para o motorista que segue pela rodovia Santos Dumont. Tem trânsito bastante complicado ali, desde o Jardim São José até o Jardim Tatinga, sentido aeroporto, em Indaiatuba. Motorista perde bastante tempo por lá, Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Promoção Chester Perdigão. São milhares de prêmios. Acesse o site www.promoçãoperdigão.com.br e saiba mais. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Hora do vôlei com os resultados das partidas de ontem pela Superliga Feminina e também pela Superliga Masculina. A gente começa pela feminina porque a equipe do SESI Bauru venceu o Blue Vôlei fora de casa por 3-1. Hoje temos mais jogos. O Brasília enfrenta o Pinheiros às 6h30 da noite no SESI Taguatinga Norte. Já pela Superliga Masculina, ontem tivemos um encontro de duas potências do vôlei. O Cruzeiro venceu o Minas por 3-0, parciais de 25-14, 25-23 e 25-21. Hoje também tem jogo pela Superliga Masculina. O São José enfrenta o Monte Carmelo às 9h da noite, no Vale do Paraíba. CBN Esportes Campinas. Onze horas 21 minutos. Fábio Chaib, amanhã tem Manchester City Fluminense, Fluminense Manchester City às 3h da tarde. O técnico Fernando Diniz acabou de conceder a entrevista coletiva para a entrevista oficial, né, para os canais da FIFA, claro, para os órgãos presentes ali. O Felipe Melo também participou. Ele, claro, que assume a condição de zebra, né, na final do Mundial, contra hoje a melhor equipe do mundo,
mas disse que é possível sonhar. Sonhar não custa nada, já dizia o velho filósofo. Dá para acreditar, Fabião, numa vitória do Fluminense, repetir ali 2006 Internacional, 2005 São Paulo, 2012 o Corinthians contra o Chelsea? Dá para acreditar que o mundo será tricolor? Dá pra sonhar sim, Carlão, mas é aquele negócio, né? Erro zero no jogo, 90 minutos ou até mais de pura dedicação e sem poder errar contra esse time que é um dos melhores do mundo, como disse o próprio Fernando Diniz também. E o Diniz diz que nada impede de sonhar, né? O Fluminense tem que fazer um jogo muito correto, muito pensado, né, também. E não deixar brechas para o Manchester City, que, como a gente sabe, tem o melhor futebol dos últimos tempos, aí nas últimas temporadas. Faz um estilo de jogo muito agressivo também, né? Esse toque de bola do Guardiola tão conhecido já. E o Fluminense vai ter que conseguir alguma brecha aí durante o jogo, conseguir um contra-ataque. Acho difícil o Fluminense propor o jogo realmente desde o começo do jogo. Vai ser um ataque do Manchester City, possivelmente, mais posse de bola também, aquela história do Guardiola que a gente conhece bem. Mas é possível sonhar sim. O Fluminense pode sonhar com uma vitória 1-0, nada impede. Mas, como eu disse, tem que ser um jogo muito correto e sem erros, né? E agora tudo essa repercussão que tá dando, né? O Felipe Melo na entrevista também criticou o jornal inglês, que ontem afirmou que o time do Fluminense era um time de aposentados, que poderia jogar jogo beneficente só, que não era para competir, era um jogo totalmente de jogadores mais velhos, aposentados. Felipe Melo ficou na bronca com isso, e com razão também, né? Tem que ter muito respeito ao time do Fluminense, campeão da Libertadores. Lembrando que não foi o City que fez isso, né? Foi um jornal inglês na manchete de ontem do seu periódico. Mas dá pra sonhar sim, né? Os uniformes foram definidos pela FIFA. Ainda bem, só o Fluminense vai com o short grená, mas... vai com camisa, o City vai com camisa azul e o Fluminense vai com o tradicional tricolor. Vai ser um jogão, tô na expectativa jogaço. Aqui. Amanhã às 3h, aquele pré-arena, né? Pré-arena, a gente já vai se concentrar, né? Ali 10:01. A sala de... Nossa, 10:01 a gente já começa assim, porque é um grande evento, né, Carlos? Sim. É uma decisão que envolve um brasileiro, Mundial de Clubes. Mais um brasileiro pode entrar na galeria dos campeões, o Fluminense. Difícil, mas não impossível, porque futebol é o único esporte em que o time com menos qualidade pode ganhar do time com mais qualidade. E esse exemplo ele é muito claro e pode ser aplicado para o duelo entre Manchester City e Fluminense. Dificilmente você vai ver no basquete, no vôlei, no futebol americano, o time que tem um pior desempenho ganhar do time melhor classificado. O futebol permite isso, então permite também o torcedor do Fluminense a sonhar na conquista do título do Mundial de Clubes. Eu acredito que podemos ter sim uma zebra, mas vai ser muito difícil. Vai, também acho. A gente fica na torcida para que o Fluminense consiga o título, mas o Manchester está numa prateleira acima, não só do Fluminense, mas hoje no futebol mundial. Haja vista a última Champions, né? Atropelou o Real Madrid, o senhor Real Madrid foi atropelado pelo Manchester City. Mas é verdade, é permitido sonhar, como disse o técnico Fernando Diniz. Com relação à escalação, acho que não vai ter mudança. É o time da final da Copa Libertadores, é o time da semifinal do Mundial de Clubes, né? Vai estar lá o Fábio, o Samuel Xavier, o Nino, o Felipe Melo, o Marcelo, o Martinelli, o André e o Ganso, o Cano, o Keno e o John Arias. Este vai ser o Fluminense para a decisão contra o Manchester City. Escalou o Flusão. Que o Flusão tenha boa sorte amanhã lá em Jeddah. 11h26, vamos para São Paulo. Lá está Roberto Lioi e traz aí o noticiário do Tricolor Paulista, do Palmeiras, do Santos e do Corinthians. Lioi? O São Paulo anunciou a contratação do meio-campista paraguaio Damián Bobadilla, de 22 anos, que estava no Cerro Porteño.
O tricolor vai pagar $2 milhões ao time paraguaio para comprar 60% dos direitos econômicos de Bobadilla. O jogador só atuou a carreira inteira pelo Cerro Porteño e é considerado pelos dirigentes são paulinos uma boa peça para ajudar o time em campo e também pensando numa futura revenda. Só que agora o São Paulo tem 10 estrangeiros. São 3 argentinos, 2 uruguaios, 2 equatorianos, 1 colombiano, 1 venezuelano e agora 1 paraguaio. Lembrando que em competições da CBF, apenas 7 jogadores podem ser relacionados. No Santos, a quarta-feira foi de apresentação do técnico Fábio Carille e reclamação do ex-time do treinador, o Vefari Nagasaki do Japão. O time japonês emitiu uma nota afirmando que Fábio Carille deixou o clube e acertou com o Santos sem o pagamento da multa rescisória, que é de aproximadamente 7,4 milhões de reais. Carille falou sobre o tema. Quem está cuidando disso é o presidente Marcelo, é o meu empresário Paulo Pitombeira que está dando, e eu realmente não sei por que caminho está indo, mas são eles que estão cuidando de tudo isso. No Corinthians, o presidente eleito Augusto Melo confirmou que o clube tentará a contratação de Gabigol. Em entrevista ao canal Sport TV, Augusto Melo afirmou que vai conversar com diretores do Flamengo que o Corinthians tem condição de tirar Gabi do time carioca e que seria bom para o jogador mudança de ares. Em contrapartida, o garoto Gabriel Moscardo está próximo de acerto com o PSG da França no valor total de 22 milhões de euros. Por fim, o volante Caio Alexandre, destaque na temporada pelo Fortaleza, confirmou que está em negociação com o Palmeiras. O atleta de 24 anos confirmou as conversas com o Alviverde em entrevista ao Diário Lance. Até o momento, o Palmeiras contratou o meio-campista argentino Aníbal Moreno, ex-Racing da Argentina, e o atacante Bruno Rodrigues, que estava no Cruzeiro. De São Paulo, Roberto Lioi. 11h29. Antes do repórter CBN, temos alguns minutinhos aí. Fábio Scheib, dá para acreditar em Gabigol 2024 vestindo a camisa do Corinthians? Pela pedida que ele fez ao Flamengo, parece que ele não quer renovar com o Flamengo, né? Pela pedida que ele tá sugerindo ao Flamengo para uma renovação, ele pede cerca de 2 milhões de reais mensais, mais bônus, né? Que daria 54 milhões de reais divididos nesse período de contrato dele. Parece que a relação com o Tite também não é das melhores e Gabigol pode ser que tá tentando ter uma saída do Flamengo, até de uma forma não tão amigável, mas também sem muitas rixas também. E o destino, com certeza, seria o Corinthians. O primeiro time que abraçaria o Gabigol seria o Corinthians, né? Mas é difícil, né? Porque tem essa questão, ele tem mais um ano de contrato com o Flamengo ainda. E claro, custa muito dinheiro, o Gabigol é um grande jogador, mas no momento seria complicado sair sem algum custo, sem alguma, de uma forma, sem deixar o Flamengo com nada na mão, né? Ele tinha que ter contrato até o final de 2024 e o Flamengo propõe uma renovação. Caso não renove, o Corinthians poderia entrar firme. Falando do Corinthians, Carlão, o Rubens Gomes, que agora é o diretor de futebol do Corinthians, falou ontem em entrevista que acabou a farra, viu? Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, que o timão será competitivo, que agora esperem pelo Corinthians, que o Corinthians vai fazer frente ao Palmeiras e Flamengo como os grandes vencedores do futebol nacional. Como é que é o nome dele? Rubens Gomes. Rubens Gomes. Ele podia falar também da onde que tá vindo o dinheiro do Corinthians, também, né? Porque, assim, falar que o Palmeiras e o Flamengo vão perder aí o título, né, de potências do futebol brasileiro, ele podia falar da onde vem o investimento. Porque é o grande X da questão. O Corinthians sempre fala que está endividado, que não tem dinheiro, que vive uma crise financeira, só que ao mesmo tempo vive aí falando que vai contratar Gabigol, que quer comprar os meninos do Internacional, Maurício, Alan Patrick. Mas tem a venda do Moscardo, jogador que está indo para o PSG. Ok, mas será que esse montante será todo investido no futebol? E as dívidas? E a manutenção do clube? E tudo mais? Tá estranha essa situação do Corinthians. Coisas do futebol, mas né? A gente respeita, até porque não sai do nosso bolso, né? Só que aí daqui uns 2, 3 anos, as notícias que estavam sendo divulgadas esse ano, ou o ano passado, de crise, de problemas financeiros, começarão a ser divulgadas novamente. Coisas do futebol. Atrasa um boleto pra ver o que acontece. Lembrando que o presidente não assumiu ainda, Augusto Melo. Só ano que vem, né? Ano que vem. 11h32, é o repórter CBN.
Repórter CBN. Quinta-feira, 21 de dezembro de 2023. O verão, que começa na madrugada de amanhã, pode ser o mais quente da história do Sudeste. Se não bater recorde, a estação deve ficar entre as 3, com as temperaturas mais elevadas de todos os tempos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A previsão segue a expectativa global de que 2024 vai superar 2023 como o ano mais escaldante já registrado na Terra. Por causa do El Niño, haverá temperaturas acima da média na porção oeste do Brasil e chuvas abaixo do normal na região amazônica. O fenômeno climático é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. A Polícia Federal faz uma operação contra a suspeita de crimes cometidos pela Braskem na exploração de uma mina de salgema que causou o afundamento do solo de 5 bairros em Maceió. Por causa do problema, 60 mil pessoas tiveram de sair de casa. Os agentes apuram indícios de que a empresa não seguia os parâmetros de segurança necessários para garantir a estabilidade do local e a segurança da população. A Justiça emitiu 14 mandados de busca e apreensão. A Corregedoria Nacional de Justiça vai investigar a conduta da juíza que proibiu a apreensão de menores sem flagrante durante a Operação Verão no Rio de Janeiro. As ações contra crianças e adolescentes só poderiam ser executadas se houvesse uma ordem escrita da autoridade judiciária competente. O governo estadual e a prefeitura recorreram. O Tribunal de Justiça suspendeu a decisão e autorizou as apreensões sem flagrante. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas.
11h37 e você continua participando aqui do CBN Esportes, nos ajudando a fazer este programa. Hoje, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023, 19-99186-9070, 99186-9070. Antônio Lupe, a galera conosco. Manda um abraço pro Henrique, motorista de aplicativo, tá sintonizado na CBN pelas ruas de Campinas. Grande abraço ao Henrique, mandar um abraço também pro Celso, que está no Nova Campinas, perto ali do Guarani, né? É, um pouco pra cima ali do Guarani Futebol Clube. Está trabalhando na audiência da CBN e também temos áudio, hein? Umas residências bonitas lá, né? Ali tem muitas residências bonitas, né? Vamos ouvir a participação dos ouvintes que mandaram áudio. Bom dia, CBN, bom dia a todos. Bom dia. Esses jogadores, fim de carreira, poderiam trazer para Campinas, né? Quem sabe aí, Ponte Preta ou Guarani, né? Gabigol iria se encaixar muito bem aqui, né? Enaltecer o futebol campineiro. Ótimo dia a vocês, um bom Natal, prosperidade a todos. Marcelo de Campinas. Ô, grande Marcelo, é difícil, né? E o Gabigol ainda não tá em fim de carreira, 26 né? anos, 26 na flor da... Não, 28 ele vai fazer. 28. Flor da Mas idade. e a experiência não é boa, né? De jogadores em fim de carreira que vieram para Campinas. Seja Brinco de Ouro, seja Moisés Lucarelli. Do Brinco eu vou lembrar do Viola, 2004, muito mal, não fez bons jogos. Teve o Emerson Sheik, né? Mal, né? Mal. Caiu com a Ponte? Sem compromisso, né? Brilharecos, né? Teve um jogo contra o Botafogo, que a Ponte vira, que ele faz gol e tal, mas depois deixou de lado a macaca e não foi bem. Não deixou saudade. Recentemente teve algum agora? Gabriel Silva, lateral esquerdo. Gabriel Silva não foi bem. O próprio André, né? Fez um golaço. André mal. Quem mais? No Guarani, medalhão. O Guarani parece que deu um tempo com relação aos medalhões. O Viola foi o cara que mais me marcou, assim. Mas não foi bem, não. Mais um. Galera. Opa. Eu acho que o Palmeiras está se preparando bem, hein? Tomara que esse jogador que tá vindo aí faça por merecer, né? E o Palmeiras continue aí nessa vibe de troféus, né, de pódio. Valeu, forte abraço, Derivaldo Souza, indo agora lá para Paulínia, hein, esse solzão. Boa. O Emerson Dias, que manda mensagem todos os dias, ele perguntou qual jogador a Ponte perdeu hoje. Hoje a Ponte, por enquanto, não perdeu ninguém. Não perdeu ninguém. Kaique França foi embora, o Eliel também foi embora, mas hoje, dia 21, por enquanto, tudo tranquilo. Mas eu acho que as principais peças da Ponte, tem a molecada, né? Tem Leonaldi, tem Amaral, tem Filipinho, tem que tomar cuidado. Mas já a gente entra no noticiário da Macaca. 11h40. Fábio Chaib, você é o lembra nos tempos de jornal, os classificados? Muito legal. Você lia os classificados? Adorava, né? Principalmente do Lance, lembra do Lance? O Lance era legal. Não tem mais o Lance, né? O jornal em espécie não tem, né? Apenas só o site, né? Eu lembro que eu colecionava, vai e vem do mercado, Vai né? e vem do mercado. Eu colecionava o Lance, aqueles tempos que o Palmeiras tinha eliminado o Corinthians nas Libertadores. Tinha os personagens de cada time, lembra do Palmeiras? Tinha. Era o Palmeiras, era o Corinthians. Cara bigodinho assim. Foi um dos melhores jornais esportivos. Sim. Tinha a Gazeta Esportiva, o Lance veio, a Gazeta muito tradicional, talvez o mais tradicional, mas a Gazeta, o Lance chega ali em anos 90, anos 2000 e foi uma febre, né? Uma verdadeira coqueluche. E no Rio de Janeiro tinha o Jornal dos Esportes, o famoso Cor-de-Rosa. Mas falando do Mercadão aqui, o Carlão, o mercado da bola tá aquecido, né? O Gabriel Veron, lembra dele, que era do Palmeiras, foi pro Porto, está no Porto, está acertando a ida para o Cruzeiro, empréstimo de 1 ano. Gabriel Veron. Graças a Gabriel Veron que começa a supremacia verde na Libertadores. O Atlético vencia o jogo, conduzia a classificação, Palmeiras abatido no Mineirão. De repente, Gabriel Veron em cima do amigo do Lupe lá, o Natan. O Gabriel faz o cruzamento e Dudu de carrinho faz o gol. Mas não é meu amigo não, viu? O Natan? Não, colega no máximo. Colega. E ele tá acertando com o Cruzeiro, então. Tinha disputa com o Internacional também. O Internacional tinha interesse, mas o Gabriel Veron sofreu com muitas lesões no Porto. Quem está voltando ao futebol brasileiro também é o atacante Moisés, ex-Fortaleza, ex-Ponte Preta, que em maio foi para o futebol mexicano, né? Foi para o Cruz Azul, vendido por 24 milhões de reais. Foi a maior venda até hoje do futebol nordestino.
está voltando para o Leão do Pici depois de 8 meses. Moisés, então, pode pintar logo mais no Fortaleza. No Atlético Paranaense, o Furacão anunciou o zagueiro Matheus Gamarra, que jogou no Olímpia. O zagueiro de 23 anos estava no Olímpia. E quem está indo para o Vitória é o lateral esquerdo Matheus Bidu. Ex-Guarani, ex-Corinthians também. Empréstimo para a temporada do ano que vem. Só um detalhe em relação ao Moisés. Passou aqui, né? Foi muito bem no... Jogou, inclusive, com o Bruno Rodrigues, que foi pro Palmeiras. Verdade. O Grêmio também tá ligando pros representantes do Moisés. Sei não. A negociação, como o Chaib destacou com o Fortaleza, tá muito bem encaminhada. Acho que oficialmente ainda o martelo não foi batido, mas o Grêmio também tá, sabe ali, só olhando para ver se vai ou não lograr êxito, porque se der algum problema, ele também pode entrar para contratar o Moisés, que realmente foi uma das principais atrações do Fortaleza nos últimos anos, não se deu bem no futebol mexicano. Cara, 2 situações envolvendo o do Moisés. Primeiro, algo positivo, como evoluiu. Né? Muito. Moisés, nos tempos da Ponte, tinha muitas dificuldades na jogada final. Começou no Concórdia, né? Muita força, 1 contra 1, super interessante. Começou tarde no futebol. Começou tarde, né? futebol amador. E a evolução teve base dele alguma, né? Nítida, né? Ainda mais lá no Fortaleza com o Vojvoda. Agora, a parte negativa. Poxa, a maior negociação da história do futebol nordestino. E aí não deu nem 8 um ano, meses. 8 meses, né, cara? Mas Coisa eu não estranha, sou né? advogado, não sou amigo de Moisés Não. também, mas eu entendo. Porque você pega um jogador que em 2017, 2018, trabalhava montando móveis, Sim. jogava de forma... o futebol era um hobby, ele jogava no futebol amador, e aí a vida dele transforma para o time profissional, vai pro Brusque, vai pro Concórdia, Ercílio Luz, e aí ele vem para uma Ponte Preta ainda tímido, com muitos problemas, se transforma num dos principais jogadores da Ponte, sem base alguma, vai pro Fortaleza, se dá muito bem no Fortaleza, e aí ele vai pro mercado mexicano, que não tem uma adaptação fácil também, é um futebol diferente daqui em termos de tática e tudo mais em relação ao futebol brasileiro. Eu entendo, não se adaptou, a gente precisa entender também. Um cara que estava no Morro da Fumaça, uma cidadezinha pequenininha de Santa Catarina, em 2017, em 2023, está no futebol mexicano, é difícil a adaptação. Então, assim, eu entendo que, eu até acredito que foi sim uma venda, uma ida, como é que a gente pode falar? Prematura, isso. É tudo muito novo, né? A carreira de jogador, ela é prazerosa, né, em alguns momentos, mas é muito difícil nestes casos aí que o Lupe citou, né? De repente o cara tá lá pegando um ônibus, vai jogar bola a troco de um almoço, de uma janta, e ele acorda no outro dia milionário. É algo... Eu sempre levo em conta... Teve uma entrevista do Carlos Alberto, ex-Porto, ex-Corinthians, que, cara, ele estava no ginásio, né? No nosso tempo, ginásio, e recebia ali ajuda de custo no Fluminense, de repente toca o telefone na casa dele, pode se aprontar, se apresentar no hotel tal em 1 hora, 2 horas, que amanhã você vai para um Fla-Flu. Ele acordou, foi olhar a conta do banco dele, ele nunca viu tanto zero na vida. Então é algo que precisa realmente de uma ajuda psicológica, porque não e é muito fácil. Dinheiro envolvido também nessas negociações, né? Muita gente, oportunidades, né? Oportunidade. Coisa de maluco. Mas que o Moisés tenha aí boa sorte na nova trajetória, na nova empreitada, tem uma história muito legal aqui na Ponte Preta, tem uma sementinha plantada no coração do Ponte Pretano, foi muito importante naquela campanha de permanência, né, para variar em 2021. Ele e o Ivan, né? Acho que foram personagens importantes na ocasião. 11h46, Fábio Chaib. Não, vamos falar um pouco mais do Gabigol. A gente tinha falado antes da Ponte Preta e Guarani que o Vene Casagrande, um grande jornalista do Rio de Janeiro, amigo de Diego Ribas. Ele postou do Globo Esporte, né? Do jornal O Globo. Ele deu os detalhes aqui da renovação do Gabigol. Vou passar aqui para você. É um aumento de 50% no salário, que seria cerca de R$2 milhões por mês, além de um bônus pela permanência. Nunca ouvi falar disso, tem bônus pela permanência, que seria pago de 6 em 6 meses durante 5 anos. De 2024 a 2028, Gabigol receberia 2 parcelas anuais desse bônus. O valor total seria de 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais, por permanecer no Flamengo.
E além da premiação por bônus e títulos que o Gabigol pede, ele também quer um camarote no Maracanã. Ei, meu Deus do céu. É muita grana ou não, Carlão? Muita grana. Mesmo sendo um jogador que ainda dá um caldo, né? Mas Imaginem só, receber 54 milhões de reais, lógico, em 5 anos, mas por permanecer no clube, além do salário mensal de 2 milhões. É muita grana, realmente. 11h47, Antônio Lupe. Então vamos ali, né? Falar de Ponte Preta, falar de Guarani e Ponte Preta, as movimentações dos nossos clubes, Lupércio. Vamos de Bugrão? Vamos lá, vamos começar falando do Guarani, que tem uma contratação oficializada, o zagueiro Raigan, de 33 anos, que estava no Criciúma. Por enquanto, é a principal novidade no Guarani. A expectativa fica por conta do anúncio de mais reforços até o dia 27, data da apresentação do Bugre. Porém, é claro que o mercado, nesse momento, ele gera muita especulação que acaba se concretizando, mas muitas vezes também não. É o caso do Pegorari, que recebeu uma sondagem. Vamos explicar rapidamente a diferença de sondagem e proposta. A proposta oficial é o clube tendo a intenção, através de um documento oficial, em contratar um atleta com plano de carreira, com salários oferecidos, com luva, direito de imagem e tudo mais. O atleta e o clube, eles olham aquela proposta e analisam se é boa para os dois lados. A sondagem é quando o representante de um clube liga para o empresário de um atleta, pergunta a situação contratual, como é que está a questão de carreira, se ele tem um interesse em permanecer, se ele quer ouvir aí uma proposta, se ele tem um interesse em defender o Clube X. É o que o Coritiba tem feito com alguns goleiros e o Pegorari está nessa situação. Além do Pegorari tem o Ivan Quaresma, que não vai ser utilizado pelo Corinthians, estava no Vasco. Então o Coritiba, que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, fez uma sondagem pelo Pegorari, que tem contrato com o Guarani. O contrato com o Guarani ele é válido até o ano que vem e o Pegorari está nos planos da diretoria para a disputa do Campeonato Paulista e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, e acredito, né, que o Coritiba, mesmo se tornando SAF, ele não deve arcar com o pagamento de uma multa contratual do Pegorari. Então, acredito que é uma negociação muito difícil, até porque o goleiro também está nos planos do Bugre. Mas é uma situação que envolve a saída de atletas. O Guarani também tem recebido sondagens pelo Derek, que foi um dos principais jogadores do Guarani. O próprio João Vitor, recentemente, também recebeu aí no caso foi uma proposta oferecida do futebol europeu que não agradou os dirigentes do Bugre, mas tudo isso se resume nesse momento da temporada. O mês de dezembro é de muita especulação, muita sondagem. É claro que os clubes de Campinas, falando do Guarani, têm recebido sim sondagens de alguns atletas do atual elenco, nesse caso hoje do Pegorari. Não deixa de ser preocupante, né? Tínhamos uma expectativa da manutenção da base do Guarani, que num determinado momento fez sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro, sistema defensivo, Lucão e Alan Santos, os volantes, Matheus Bueno, Matheus Barbosa, o próprio Diogo Matheus, que né, fez uma temporada positiva, a melhor dele com a camisa do Guarani, sem dúvida alguma. Mike foi bem, o quarteto fantástico, né, que nós brincávamos durante a Série B, com o João Vitor, com o Derek, com o menino Bruninho, com o Bruno José, mas infelizmente parece que aos pouquinhos vai se esvaindo, né? Eu acredito até na permanência do Pegorari, mas preocupa, até porque é um jogador valorizado, é um jogador que se destacou realmente pela liderança, pela identificação que criou com a torcida do Guarani. E a gente espera que a diretoria possa blindar estes jogadores aí, porque eu coloco o Derek também, né, que tem contrato em vigência, sim, mas é um atleta que fez gols e está aí, né, clubes de Série A procurando, caçando o Derek. Até porque o gol, hoje em dia, custa caro e é difícil de achar. O Guarani ele tem um interesse na contratação do Anderson Conceição, zagueiro, experiente zagueiro que estava no CRB, passou pelo Vasco. O Anderson Conceição ele rescindiu o contrato com o CRB, não é mais jogador do clube alagoano. Porém, o Guarani tem a concorrência do Vila. O Vila também está procurando um zagueiro. O Donatão foi pro Novo Horizontino, então. E o Doma, Eduardo Doma, que a dupla de zaga do Vila Nova ela foi desfeita. O Eduardo Doma foi para Chapecoense. O Donato foi
para o Novo Horizontino, e o Anderson Conceição está na mira do time goiano, mas o Guarani também tem um interesse na contratação desse atleta. E é importante, para quem quer brigar pelo acesso, realizar uma boa temporada, é sempre bom ter aí um jogador, aquele famoso xerifão. 11h52, o intervalo rapidinho e daqui a pouco o noticiário da Macaca. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Onze horas 53 minutos. Lupe e a Ponte Preta. O ouvinte estava preocupado aí. A Ponte perdeu alguém hoje, dia 21 de dezembro? 5 para o meio-dia, não. Não, por enquanto não. Por enquanto não. E é aquela situação, né? A gente não pode falar que não vai perder mais ninguém, porque a gente sabe da situação da Ponte. E a Ponte, ela já falou, através dos representantes da diretoria, que precisa vender atletas para fazer caixa. O Eliel foi negociado, tem outros atletas também que podem ser negociados, mas que por enquanto nada de oficial chegou até a Ponte Preta, que não vai ter uma nova patrocinadora de materiais esportivos a partir do ano que vem. A Diadora volta a fabricar as camisas da Ponte Preta, como o Carlão disse, fez parte de uma geração vitoriosa da Ponte, e o uniforme, é claro que isso também gera a expectativa do torcedor a respeito do novo uniforme. Ele deve ser lançado finalzinho de janeiro, início de fevereiro. A Ponte vai disputar o Campeonato Paulista, estreia contra o Mirassol em casa. Pelo menos, segundo a entrevista do presidente Marco Antônio Eberlin à Rádio Central, ele confirmou que 5 jogadores já estão apalavrados com a Ponte Preta. 5 atletas devem reforçar a Ponte Preta. Esses nomes não foram oficializados e divulgados. A Ponte precisa quitar a questão do transfer ban, uma dívida envolvendo o Igor Vinícius, que passou pela Ponte Preta em 2018, antes de registrar esses contratos. A Ponte, ela precisa resolver esse transfer ban no máximo até o dia 10 de janeiro, porque a janela abre no dia 11. Se ela não resolver essa pendência, é claro que a janela ela fica aberta durante um período interessante, mas precisa resolver isso para registrar esses atletas que estão sendo contratados. A Ponte, que não tem o Kaique França, o Pedro Rocha e também o goleiro Luan Ribeiro, são aí os goleiros, por enquanto, além dos meninos da base, que vão disputar o Campeonato Paulista em 2024. Fica a expectativa desse anúncio dos reforços e também a expectativa desse novo uniforme que deve ser lançado pela Diadora, Carlão. Tá certo, realmente, a Diadora fez parte de momentos importantes da Ponte, 2008, 2000 e quando que eu falei? 2008? Quando subiu, né, em 97. 97, boa, Fabião, boa. Em 1997. A Diadora, para nós que costumamos reclamar, hora ou outra, aí dos números, né? A Diadora, quando ela patrocina a Ponte, ou quando ela é a fornecedora da Ponte, ela faz algo muito interessante para nós, da imprensa, para o torcedor também. No lugar do número tem a faixa, né, a transversal
do lado de lá atrás. Põe o escudo, né? Ele coloca o escudo Grandão. e fica muito fácil e muito bonito, né? Então, vamos ver se a Diadora volta com tem essa iniciativa. Porque para nós da imprensa é importante, mas é importante porque o número ele tem uma explicação, ele não tá ali por acaso. Não. Ele tem a questão da arbitragem, Sim. que regula e no final do jogo faz a súmula, mas é importante para destacar a imprensa, né? A transmissão, para ter para facilitar. Qualidade. Hoje, O próprio torcedor o na próprio torcedor, televisão. Mas o que a gente mais vê nos últimos anos é o pessoal que faz as Nossa. camisas, eles se complicando. Coloca um branco, um número dourado, aí não tem quem enxerga. E outra coisa, isso não é crítica direcionada à Ponte, não. Isso é geral no futebol brasileiro. Geral. Haja vista, Antônio Lupe, Fábio Carlos. Scheibe e amigos. Atlético Mineiro. A bola da Série B de 2023 foi algo horroroso, né? A bola com a tonalidade em azul, as placas de publicidade em LED, isso atrapalha demais a iluminação. Realmente é algo que precisa ser revisto, porque a qualidade, não só do espetáculo, mas para a arbitragem, para o torcedor e para a imprensa, que a Diadora, a Ponte Preta aí, possam formar um casamento importante, como formou nos anos anteriores. 11h58. Ô, Fábio Scheibe. Pois não, Carlão. E aí, o Mercadão da Bola tá aqui. E o Ituano, Fábio Scheibe? O Ituano... Eu queria voltar no assunto. A gente pouco repercutiu a contratação do Jean-Pierre e eu chamei atenção para o lado humano, né, desta contratação. O Jean-Pierre surgiu no Grêmio com uma grata surpresa. Seria ali o substituto do Luan, né, pós 2017. Começou muito bem no Grêmio. De repente foi caindo, entrou em depressão. Teve o câncer, né, também, infelizmente. Sim. Foi emprestado, não conseguiu se firmar e anunciou até o final da carreira. E agora ele retoma, é um jogador de muito potencial e a gente espera que ele possa estar bem de cabeça, refrigerado, para colocar em prática o dom que ele tem. É muito novo, 25 anos ainda, então teve esses problemas na carreira, mas o Ituano tá dando uma força para ele e uma nova chance também, né? O jogador vai disputar o Paulistão e a Série B. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve ser anunciado na próxima semana. E uma notícia também que vem de Itu, né, triste também, o goleiro Mão de Onça, goleiro lendário que sofreu o gol mais bonito da carreira do Pelé, vai ser enterrado, morreu ontem, aos 92 anos, e vai ser enterrado na cidade de Itu. O Mão de Onça, então, grande nome. Tinha uma peculiaridade o Mão de Onça, né? Aqueles cartões de visita, o Mão de Onça colocava o nome dele, Mão de Onça, tomei o gol mais bonito do Rei Pelé. Olha que legal. Ele jogou no São Paulo, Atlético Mineiro, no Juventus. A família do Mão de Onça. Vai ser enterrado em Itu. Neste jogo da Rua Javari que todo mundo foi, né? Todo mundo estava lá. Tinha 79 mil pessoas. Só não tinha um cinegrafista para filmar. É igual a final de 50. Todo mundo estava lá no Maracanã. Meio-dia, fechado, Valmirzinho. Tem mais? Tem participação? Tem participação. Pércio. Deixa eu mandar um abraço aqui. O ouvinte nos abraça. Sempre. Grande Mário Sérgio mandou mensagem aqui, final do telefone 3313. Obrigado, Mário. Mandou um abraço também pro Wendel, que mandou mensagem. Ele disse que o Fluminense vai ser campeão mundial. Eu tô achando que vai dar Flu. Nos pênaltis. Meu Deus. Grande Wendel. Obrigado pela participação. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro nosso amigo. Deixa eu pegar o nome dele. É o Fran. Mandou mensagem aqui, 7570. Obrigado pela mensagem. Quem mandou mensagem pra gente também foi o... Não tem nome esse. Porque não está na lista dos contatos. Deixa eu pegar mais um aqui. O último, grande Felipão, tá ouvindo, tá na sintonia, torcedor do São Paulo. Boa. Gostou da contratação do Eric, hein? O Eric do Ceará, né? Ceará. O Ceará. São Paulo que pega o Palmeiras na Supercopa do Brasil, ainda sem local definido. Quem viver, verá. No dia 3 de fevereiro. Quem viver, verá. É o grande choque rei. Agora sim, meio-dia, o CBN Esportes fica por aqui. Vamos voltar no Arena. Pode confirmar aqui pro ouvinte ou ainda não? Vamos aguardar. Né? Até porque... Nunca se sabe, né? Esse final de ano é uma caixinha de surpresa. Beleza, Antônio Lupe. Até às 4 da tarde no Arena. Valeu, tchau, tchau. CBN Esportes Campinas.